parece. É o que... Deixa eu abrir aqui. Ia trazer, vim na pauleira, vim de ônibus e daí eu cheguei agora. Não. Pode ser no final? O que tu acha? Eu termino e daí posso interagir com eles? Tem microfones lá que o pessoal pode... Ah, tá. Quem que é a moça? Aquela ali. Mas é uma moça que tá vestindo mais social. Ela vai mostrar pra gente. Deixa eu ver se vai abrir aqui ok. Só pra me executar que eu trouxe no Prezi. Ah, e se eu te deixar o celular contigo, tu tira uma foto minha? Claro. Algumas fotos minhas? Claro. Ah, é que eu tinha que... Mas é que ele vai bloquear cada vez. Vou tirar foto. Dá pra fazer. Passar em cima. Tá online? Isso. No site do Fizer? Não sei se vai estar no seu celular. Mas vai estar no streaming. Depois pra mim conseguir, eu posso assistir. Acho que tá pensando. Então, vamos ver aqui. Era só... Tá, deixa eu na mão aqui. Ele tá pegando, né? Vamos ver. Tá. Só ver se tá ok aqui. Tá. Deixa eu só pegar uma aguinha ali que eu vim... Ah, ótimo. E o microfone, tu me libera aqui, libera o som lá no... É, já tá ligado. Só aproximar aqui. Já? Já. Questão de volume, então. Posso? Ah, mas eu não posso lá no meio. Tem um sem fio? Talvez pode disponibilizar um sem fio, mas não tem problema. Se tiver? Deixar aqui, ele tá desligado, tá? É só ligar aqui. Eu posso fazer direto nele? Tá com bateria? Tá, bateria. Vou começar direto nele, então. Eu desligo esse aqui. Podemos trocar o monitor? Oi? Posso botar já o monitor no teu note? Pode. Vou pegar esse mesmo. Pessoal, então, bom dia. Sejam bem-vindos a esse espaço da Robótica Livre. Nós temos uma grade de oficinas, né, do decorrer do FISNE.
E já estamos convidando vocês para participar, né, de todas elas ou, né, do maior número possível para sair aqui do FISLE com bastante conhecimento da robótica. Então agora nós teremos uma oficina lógica de programação com KTurtle, né, com o palestrante Clear Rodrigues. Oi, bom dia pessoal, tudo bem? Vai se apresentar também. Bom, eu me chamo Andréia Solange Boas e estou aqui para apresentar então o trabalho Mundos Virtuais na Educação, apresentar um pouquinho do tema que traz uma plataforma OpenSim, não sei se alguém conhece aqui, e que trabalha com software livre então para a implantação de mundos virtuais na educação. O que a gente pode criar, o que a gente pode fazer, desenvolvendo então o trabalho de mundos virtuais com essa plataforma, professores, desenvolvedores de software, que vocês podem conseguir então criar os seus laboratórios virtuais para que seja utilizado na educação, seja utilizado na empresa, na indústria, enfim. É um software livre, todos podemos ter acesso e a gente pode construir então laboratórios para trabalhar com alunos imersos, com a empresa, com a indústria, com esses laboratórios virtuais. Eu vou trabalhar um pouquinho. Alguém aqui conhece a plataforma OpenSim? Alguém aqui conhece? Só para mim ter uma noção de com qual público a gente está falando. Alguém já ouviu falar? Não? É uma plataforma baseada no Second Life. Quem conhece o Second Life aqui? Meu nome é Eliel. Second Life, popular, né? O Second Life, o OpenSim, ele é baseado no Second Life, só que por ser Second Life é um pago, né? E o OpenSim, então, é uma plataforma livre, no qual pode se construir da mesma maneira esse laboratório virtual, colocar esse aluno em 3D, todo ele aprendendo lá dentro, imerso, mas de forma livre. Vou apresentar um pouquinho para vocês, então. Deixa eu colocar aqui. Mundos virtuais, já ouviram falar de mundos virtuais? Mundos virtuais são esses laboratórios, então, que são desenvolvidos dentro dessa plataforma. O que são mundos virtuais? São ambientes, então, imersivos, gerados por computador, podem ser 2D ou 3D, e permitem, então, a comunicação, a colaboração. É muito importante que nós podemos ter a colaboração e a interação entre os usuários que vão estar dentro deste ambiente em 3D. Imaginem um laboratório virtual imersivo, onde as pessoas, os alunos vão se sentir avatares. Eles vão ser os avatares que estarão ali dentro daquele mundo virtual, naquela ilha, imersos ali e aprendendo uma disciplina, por exemplo. Eu posso colocar uma disciplina de biologia, de física, de matemática, de história, de geografia, de informática, enfim, várias aberto para a criação, onde que o aluno vai se sentir ele jogando jogos sérios na educação, que entra, não sei se professores aqui já devem ter ouvido sobre jogos sérios na educação, onde que entra essa plataforma livre. Jogos sérios na educação, nós podemos o quê? Podemos colocar esse aluno jogando, mas ao mesmo tempo ele está ali aprendendo então essa nova plataforma e ele está totalmente interativo, ele está colaborando com o coleguinha do lado, por quê? Porque ele se sente ali imerso no jogo, ele se sente o avatar e ele se sente então o carinha que está ali colaborando, falando com o coleguinha através do chat ali, trabalhando com esse laboratório imersivo que hoje é a tendência para a educação em 3D. Então, não se pode mais colocar o aluno frente a um livro, frente a um simples Moodle, onde que ele não vai ter a interação e ele não vai se sentir imerso. Ele vem de casa com toda a plataforma livre, já jogando, já tendo jogos no computador, e ele chega na escola e não tem isso. Então, o que a gente está tentando trazer com o OpenSim, com mundos virtuais na educação, é que ele traga
e aprenda também de forma imersiva e consiga aprender interativo e colaborando com um colega. Por exemplo, colocar uma atividade lá em que o coleguinha X com o coleguinha Y teriam que colaborar para fazer a questão X lá colocada na plataforma. Eles teriam que se falar entre eles, por exemplo, um desafio de lógica. Colocaríamos um desafio de lógica para eles resolverem. Se a cor verde, então, vermelho, tal, algo assim, eles teriam que colaborar, se ajudarem entre si dentro dessa plataforma, na ideia da colaboração, então, e trabalhar a interação entre eles para conseguir resolver o desafio. E o desafio seria posto dentro desse mundo virtual e eles teriam que automaticamente, então, ter essa colaboração e essa interação entre os usuários. Mundos virtuais, então, metaverso, que vem Multi-User Virtual também, deixa eu ver aqui. O avatar que eu estava falando, o que é um avatar? Todo mundo aqui já assistiu ao filme Avatar? O que é um avatar? O avatar, então, ele é um usuário do mundo virtual, é uma representação da pessoa ali dentro, no mundo virtual, e um alter ego, então, onde ele está ali naquele ambiente. Que seria um avatar, representação da pessoa, representação do ser ali dentro do mundo virtual. Pode ser semelhante à pessoa. Então, olha o que nós podemos trazer. Semelhante à pessoa é que o próprio avatar, ele pode se caracterizar, pode se fazer o seu perfil. Eu posso lá dentro do OpenSim trabalhar se eu sou masculino, feminino, enfim, colocar o meu perfil lá dentro de usuário enquanto jogador lá da plataforma. Eu posso caracterizar, então, todo o avatar da forma que eu quiser, posso fazer um símbolo, pode ser como a pessoa gostaria de ser também. Podemos colocar várias plataformas dessa... Olha, podemos caracterizar-nos como animais, enfim, o que a gente quiser ser, a gente pode simular. A ideia de simulação, que você pode ser o que você quiser, então você consegue... E mundos virtuais ainda são usados? Muito, na verdade está em ascensão. Isso é a ascensão e a queda do Second Life. O Second Life ele surgiu com ápice em 2006, 2007. Teve a redução do número de acessos em 2008, por quê? Porque ele veio com toda a plataforma, toda uma tecnologia que os nossos computadores, na época, em 2006, 2007, não tinham como trabalhar. Por quê? Porque o Second Life ele veio com uma... nós tínhamos que ter muita placa, muita banda, que naquela época não se tinha como suportar. Então, em 2006, 2007, o ápice do Second Life ele veio em ascensão e já deu queda por nós não termos máquinas o suficiente para, então, poder trabalhar com ele. Redução do número de acessos em 2008, e os principais fatores, então, necessidade de máquinas modernas, necessidade de banda larga veloz, que não se tinha na época, hoje já se tem, hoje já é totalmente diferente essa tecnologia, altas expectativas dos usuários, principalmente na área comercial. Hoje, usuários usam o Second Life para empresas, indústrias, para comercializar mesmo, para trabalhar com funcionários, colocando esses laboratórios e treinamentos, tudo isso acontece dentro do Second Life hoje. Quem conhece a plataforma já tem alguma ideia do que pode se fazer lá dentro. Atualmente, projetos de mundos virtuais, então, open source, estão amadurecendo, que é o caso do OpenSim. Pesquisas estão sendo feitas em várias universidades no Brasil e no exterior. Fatores negativos que foram minimizados devido a avanços na tecnologia de hardware e de rede. São ambientes multimídias versáteis. Eles podem ser para lazer, eles podem ser para educação, pode ser usado para comunicação e pode ser usado para o comércio. Você pode criar um laboratório para se comunicar com seus funcionários, colaboradores, e fazer automaticamente um treinamento ali dentro para os seus usuários se sentirem na forma de
aprender nesse ambiente virtual, então, nesse laboratório virtual. Lógica de programação. Aborda Ele pode ser usado como uma rede social, uma plataforma para jogos. o processo Ele pode ser usado também lógica de programação. como ambiente de ensino-aprendizagem. Se tem professores aqui, ele é específico bastante para ambiente de ensino-aprendizagem. Várias universidades estão trabalhando em programas de mestrado e doutorado nessa linha de criar esses laboratórios para o ensino de. Aí entra a área de diversas pessoas, onde estão seus estudos, e entram esses ambientes corporativos, plataformas para simulações, para jogos, tudo isso pode ser feito. Então, mundos virtuais. Nós temos o 2D, que eram os antigos, para um público, claro, mais infantil e adolescente, e nós temos o 3D, aí os conhecidos que são o DIR, o Second Life, e o Entropia também, conhecidos então, Second Life, quem levantou a mão antes, dizendo que conhece a plataforma. Esse também não é muito conhecido aqui no Brasil ainda. E daí nós temos os Open Source, que é o que eu vim mostrar um pouco para vocês, o Open Wonderland também. Quem conhece o Open Wonderland? Ele também é baseado nessa tecnologia livre, porém ele é desenvolvido todo em Java. Ele é um pouquinho diferenciado do OpenSim. O OpenSim é baseado mais em C#, a linguagem que ele usa. Esse, então, é o Open Simulator, que é o criador de laboratórios virtuais para o ensino e para a indústria, enfim. O OpenSim, então, Open Simulator. O OpenSim é uma aplicação servidora que dá suporte para a criação de mundos virtuais. Ele é todo baseado num servidor, desenvolvido em C#. A versão atual, 0.7, agora tem a 0.7.6 já agora. Criaram. Entrando no site, vocês conseguem acompanhar as atualizações das versões que eles têm. Já estamos na 0.7.6 e a organização cada vez está mais tentando atualizar e tal. Sempre tem novidades por lá. Quem se interessa mais pode entrar e acessar. opensimulator.com, e é uma aplicação cliente, então, que permite o acesso ao mundo virtual. O projeto OpenSim não desenvolve visualizadores, e aí que está. Nós temos a plataforma servidora, e daí nós temos que ter os visualizadores para nós visualizarmos, então, os projetos que serão criados lá dentro. Visualizadores, hoje são inúmeros visualizadores que estão em desenvolvimento. Alguns dos visualizadores que nós teremos que ter, então, para depois criar, nós temos que ter. Aqui ele mostra alguns, Singularity, o IPO, o Imprudence. O mais popular até seria o Imprudence aqui. Esse Imprudence, ele vem a ser, então, um visualizador, que depois que você instalou no servidor o OpenSim, você roda ele, executa, e você tem que ter um visualizador para criar nele. Para daí colocar comandos, colocar script, colocar rodar, dar vida ao seu avatar e construir mesmo o seu laboratório na plataforma. Tem alguma pergunta? Levantou a mão? Nós que somos os professores, saber o que significa logo. Esses tu usa para acessar o conteúdo 3D, é isso? Isso. Tá, e esse conteúdo 3D ele trafega em que formato, tu sabe dizer, não? Aqui, na interpretação. Quer dizer... XML, XML, exato. Ele é baseado o que ele suporta é XML, o Imprudence, mas daí depende de cada visualizador, porque cada visualizador tem um tipo de suporte diferente. Eu já testei vários visualizadores, e alguns visualizadores, por exemplo, ele suporta XML tranquilo. Tu baixa lá, legal, vem uma ilha inteira, às vezes vem um laboratório, você traz um prédio, traz um carrinho, uma construção, enfim, um laboratório como se fosse tipo vou construir aqui um laboratório simulando a minha universidade, certo? Vou trazer um laboratório bonito, pronto, já tem nesses repositórios. Trago esse laboratório todo em XML, já pronto, construído. Trago para a minha plataforma OpenSim e depois eu mudo a textura dele.
Mudando a textura, eu caracterizo a minha universidade lá dentro, digamos, simulada, mas de forma que ela venha a ser bem caracterizada, simulando mesmo, né? Eu coloco o logo, coloco o banner da universidade, caracterizo ela de acordo com o meu real e o virtual. Mas isso em alguns visualizadores. Outros, 3ds Max, que nós podemos construir também. O Blender também aceita. Você pode criar objetos no Blender e importá-los para dentro, então, depois. Mas daí depende de cada visualizador, essa é a tua pergunta. Porque alguns vão suportar e outros não. E aí é questão de teste mesmo. Beleza. Alguém tem alguma pergunta? Já vamos interagir. Não sei se eu vou abrir para perguntas no final, ou a gente já vai perguntando durante o espaço. Oi. Que nem, por exemplo, vocês já pararam para pensar como sério... Para desenvolver o conhecimento que tu tem que ter... Para desenvolver ali o ambiente, o avatar e tal, tem que dominar alguma linguagem de programação? Eu acho que, assim, pensando no OpenSea, a linguagem de programação que você vai ter que ter base é C e C#, algo assim, é uma base. C# ele é desenvolvido em C#. Mas ele tem vários scripts, tem repositórios de scripts que você consegue muita coisa pronta já, e você só altera alguma coisinha. Por exemplo, eu vou simular que o meu laboratório tem uma porta e que ao aluno entrar naquela porta, chegar próximo da porta, ele já vai abrir a porta, tipo, ao toque do sensor touch. Aí o que eu coloco? Coloco um script lá para o avatar chegar lá. Nem precisa tocar, ele vai se aproximar da porta e o script vai fazer com que aquela porta abra e ele possa ter acesso, então, ao laboratório virtual ali. São scripts baseado todo ele em... Mas tem vários repositórios de scripts, eu consegui vários, nem cheguei a desenvolver todos, porque tem bastante repositórios de pessoas que já estão fazendo, então pego de lá e coloco, vou colocar meu aluno sentar, abrir a porta, fazer isso, fazer aquilo, simular ele... Outras coisas ele é automático, né? Claro, o andar dele e tal, sentar e tal, simular uma cadeirinha para ele chegar ali e sentar com o notebookzinho na frente, uma tela, onde que ele consiga fazer essa simulação mesmo do laboratório virtual. Mas ele é baseado, sim, em C#. Seguindo, então, falando dos visualizadores. Que faz parte daquele projeto. Nós temos os grids, as implementações do OpenSea, então. Muitas vezes, que são chamados de grid. Os grids já são ilhas prontas que eu tenho na internet, mas daí eu tenho que ter um acesso a fazer uma conta lá. E são pessoas que desenvolvem nesse OsGrid e te vendem a ilha. Eles, baseado no Second Life, daí volta, porque eles desenvolvem naquele OsGrid e te vendem aquele espaço para você comprar aquele terreno, digamos assim. Você compra um terreno ou você compra uma ilha virtual para você trabalhar lá dentro, também pode. Instalação e configuração do OpenSea, então, pré-requisitos da instalação. Sistemas operacionais, ele é baseado, pode ser Linux, Mac e Windows. SGBD, MySQL, deixa eu ver o que mais aqui, a plataforma que ele... Desenvolvimento normal, né? Mono.net. E a configuração, então... No modo standalone, ele vem com mais ou menos um executável OpenSea. Ele faz um serviço de login, serviços de ativos. Depois ele tem uma conta de usuário que você precisa criar. Para cada aluno ou para cada pessoa, avatar, que fazer o uso dele, ele vai ter que ter um usuário e senha para conseguir entrar, então, nesse... Ali no visualizador, já. No visualizador você vai ter que ter criado antes, no OpenSea, create user, o nome do aluno, ponto, sobrenome, sei lá, a senha, para ele ter o acesso depois ao mundo virtual, então, na região dele. Porque a região você cria, ele entra com o visualizador ali, ó. Ele tem o visualizador para ele entrar na região e depois ele entra na simulação. Modo grid, aqui só tem um exemplinho que eu acabei de falar. Também. A região, ela é assim, ela é equivalente a 256 por 256 metros. O mundo virtual pode ter várias regiões. Isso seria uma região. Quando você abrir o teu OpenSea, o teu mundo virtual, ele vai aparecer essa ilha aqui, ó.
Essa ilha aqui não vai te dar nada, vai te dar só essa ilha pronta, que a partir dela você pode criar tudo o que você quiser. Isso seria uma região, mas você pode ter várias regiões. Você pode, por exemplo, fazer uma região onde que a turma A vai entrar na região A, a turma B vai entrar na região B, enfim. Porque você pode ser um professor EAD, você pode ter turmas, nesse caso professor, né? Você pode ter turmas em diversos pontos e turmas diferentes, turmas de introdução à computação, turmas de HC, turmas, sei lá, de outras áreas. Então, você poderia criar regiões diferentes e, ao mesmo tempo, estar acompanhando esses alunos virtualmente nessas ilhas. Essa seria uma ilha, então, deserta, claro, só onde você, a partir daí, começaria a criar tudo, esses laboratórios. Mas você tem vários repositórios que você cria e traz prontas, várias plataformas, depois você só muda a textura e simula como você quiser depois no teu visualizador. Liga o seu servidor OpenSim a outros grids na internet. É um exemplo que depois, se você quiser se situar onde você está dentro da ilha, você pode se situar aí também. Criando um novo mundo, a criação, a edição do mundo virtual é feita pelo visualizador, como eu falava antes. As ferramentas que você tem para construir, o que são? As ferramentas, elas são terreno. Então você entra naquela ilha e depois você tem o terreno. No terreno você pode o que fazer? Selecionar, aplanar, subir, abaixar, suavizar, endurecer, reverter. Tudo isso você pode fazer no seu terreno. Ele vai vir àquela ilha e você entra com uma retroescavadeira e aplana o seu terreno. Dessa forma. Até tem um desenho ali, se vocês conseguem visualizar aqui em cima. Lá no cantinho simulado em amarelo lá, ele é uma retroescavadeira mesmo, assim, para aplanar o seu terreno, porque ele vem uma ilha e você entra como um arquiteto, engenheiro, fazendo do zero o seu mundo virtual. Aplana o terreno, ele vai ficar retinho, bonitinho, simulando uma cidade, simulando algo. Aí você aplana, sobe, você pode fazer ondulações e tal. É interessante para as crianças até. Quem trabalha com ensino fundamental e médio poderia colocar o próprio aluno trabalhar dentro dessa plataforma e ele mesmo criar. Aí ia ser legal, ia ser um desafio para eles mesmo criar o seu mundo. E para eles mesmo criar o seu mundo, claro, eles teriam que ter um pouquinho mais de conhecimento, mas pelo menos para brincar aí, questão de terreno e tal, e trazer esses objetos, eles, eu acho que tranquilo, poderiam dar uma brincada ali. Claro, quando envolveria a linguagem de programação, daí eles teriam que ter um suporte mais do cara que ia desenvolver. Mas nessa parte eles poderiam pelo menos tentar criar, colocar um carrinho lá, já simula, já baixa um carrinho do XML lá. Ele consegue fazer uma rua, coloca um carrinho correr, coloca um script para ele andar em tanta velocidade. E aí seria bacana também trabalhar nisso. Aqui ele é o menu dele, então, que ele vai aparecer lá no visualizador. Clica, arrasta e daí seleciona e faz toda essa compra de terra para criar. Todo objeto, então, é construído através da combinação, edição de primitivas chamadas prims. As prims, então, elas são... Estão vendo lá todos aqueles cubinhos, todos aqueles círculos lá, tudo. A partir desse cubinho lá, por exemplo, eu consigo construir um prédio de, sei lá, 4, 5 andares. Aí depende do que eu vou simular lá dentro. Mas eu pego só esse cubinho aí e amplio ele em dimensões 3D e coloco ele no tamanho que eu quiser, já faço um prédio. Aí depois eu só simulo as janelas, algo parecido, já está feito o meu prédio. É bem tranquilo assim para criar. Com um cubo daqueles eu consigo fazer um prédio. Aí eu quero fazer na dimensão em 3D, porque ele já vem em 3D ali, né? Árvores, eu já tenho árvores prontas lá, que eu consigo simular uma rua, já clico lá, coloco as árvores ali, simulo uma cidade, algo que eu quero simular naquele objeto ali. Aquela textura, ela vem uma textura normal, marrom, tal, da cor que ele coloca, mas eu
consigo mudar a cor que eu quiser. Eu posso colocar até um logotipo da minha universidade, colocar cores da minha universidade. Enfim, eu estou dando um exemplo de universidade. Estou mais dando exemplo para professores aqui. Não sei se o público é mais voltado para a educação. Esses objetos, então, são todos construídos à base desses prints e esses objetos, então, que eu consigo editar e criar todos eles. A posição, rotacionar, esticar, selecionar a textura, que ele me traz essa ferramenta aqui, com a mãozinha, eu vou lá, seleciono, altero, amplio. Recursos, objeto, textura. Posso simular um computadorzinho, por exemplo, se eu quiser ensinar computação lá dentro, eu simulo um computadorzinho, trago uma textura de um computador e coloco nesse objeto ali, e ele vai ficar todo em 3D. Aí eu posso caracterizar, colocar os lados, porque ele vai vir num cubo, ele vai vir nos lados, eu caracterizo e coloco em vários lados para ele ficar um objeto mesmo 3D. E aí você tem auxílio, claro, das outras plataformas de desenvolvedores de 3D, que é o Blender, 3ds Max, várias ferramentas que você pode criar fora os teus objetos e depois trazer esses objetos para dentro da tua necessidade ali. O foco, zoom, panorâmica, as ferramentas. O inventário, o que é o inventário? O inventário, ele são todos os objetos que ficam ali. Eu criei um objeto, sei lá, eu criei um laptopzinho dentro do Blender e trouxe para o meu OpenSim. O que ele faz? Ao momento que eu importar em XML para dentro, ele vai ficar no inventário tudo que eu colocar ali. Então, tudo que eu repor, colocar um carrinho, colocar uma sala de aula, colocar uma cadeira, uma classe, tudo ele vai ficar no meu inventário, que vai ficar os objetos, as notas, as fotos, desde as partes do corpo do avatar, também, eu vou ter ali ele simulado. Se eu colocar um casaco nele, colocar uma saia de uma menina, colocar uma jaqueta, enfim, tudo que eu colocar ele vai vir para o meu inventário e eu não vou perder porque ele vai estar ali no meu inventário. No momento que eu trocar, ele vai substituir lá no inventário essa textura, esses gestos, sons também. Eu posso colocar sons. Posso colocar som que eu tenho um telefonezinho lá, simulando um telefone, que o momento que ele pode tocar e o telefone fazer um barulho, um ruído de telefone. Posso colocar um radinho lá e ao tocar ele pode aparecer também um som de rádio entrando no momento naquela sala. Por exemplo, eu fiz uma galeria, que naquela galeria vai ter um visualizador para eles olharem um vídeo e escutar um som ali. Eles vão tocar e vai tocar a mídia ali. Eles vão poder ouvir essa mídia. Aqui está o inventário dele. Olha o que fica tudo no inventário. Animações, todos os favoritos e tal, tudo os note cards que eu posso salvar ali, os scripts, os sons, as texturas, tudo eu coloco dentro da edição do OpenSim. Dentro da aparência dele. Olha a aparência eu consigo visualizar de acordo com o que eu quiser. Ele vem uma aparência normal, que é o básico dele, e depois dessa aparência eu consigo alterar tudo. Eu consigo colocar cabelos, tudo, mãos, pés, olhos, boca, tudo que eu precisar eu posso alterar e caracterizar ele de acordo com o que eu quiser. Nas partes do corpo, a forma, cabelo, pele, olhos, posso decorar ele, assim, personalizar mesmo. Camisa, roupa de baixo, calça, sapatos, luvas, meia, jaqueta, saia. Posso deixar ele bem... Se, por exemplo, vou simular numa ilha, se é no verão, vou simular ele de bermuda, camiseta e tal. Se for algo mais numa sala e tal de aula, eu vou colocar ele caracterizado como aluno, enfim. Vou caracterizar o professor de forma diferente dos alunos, enfim. Posso caracterizar ele alterando todas essas... no perfil dele. A comunicação. Como que acontece a comunicação? Nós vamos utilizar do navegador web. Eu consigo colocar o navegador web também lá dentro. Colocando o navegador web, o aluno vai estar lá imerso, trabalhando bonitinho, e vai chegar naquela sala, vai tocar lá, vai aparecer o Google da vida, e ele vai poder fazer uma pesquisa, ele imerso lá.
andei aqui, agora eu vou... Aí, claro, o professor pode estar lá dentro mediando essa colaboração entre eles. Agora vamos todos à sala acessar a internet e pesquisar sobre tal. Aí leva os aluninhos, eles vão todos atrás de você até aquela devida sala. Chega lá, toca, vai aparecer a tela do Google e lá ele vai simular como se fosse real mesmo. Ele vai fazer a pesquisa dele, mas estando ele, o avatar ali imerso. Aqui, então, a integração. E aí ele tem também a integração do OpenSim com o Moodle. Todos aqui conhecem o Moodle, né? Então, o OpenSim ele pode ser integrado com o Moodle. Você pode ter o teu Moodle, ter as tuas ferramentas lá dentro e você pode ter através do Sloodle, ele pode ser integrado então lá dentro com o Moodle. Tudo que eu tiver no meu Moodle eu vou ter lá no OpenSim dentro através do Sloodle. O que eu tenho que fazer é só instalar um plugin do Sloodle que ele faz essa integração. Aí sim, da mesma maneira que eu mandei o aluno lá acessar a página web, eu vou pedir para ele acessar o Moodle. Aí ele vai entrar lá no Moodle e eu posso colocar questionário lá no Moodle, eu coloco um quiz da vida lá no Moodle, com questões objetivas, que ele entra lá na cadeirinha, senta lá e vai me responder aquele questionário. Digamos, um exemplo que eu fiz esses dias. Eu construí um laboratório de introdução à computação, por exemplo. Aí são várias galerias, ele entra na galeria 1, estuda sobre a pré-história da computação, depois ele vai para a geração dos computadores, depois para as personalidades. Aí ele faz toda aquela visita na galeria da história da computação, no Museu Virtual da História da Computação, porque ele é um museu, ele vai ver vários objetos lá dentro que ele não vai ver no real, ali para dar um livro para ele e mandar ele estudar sobre a introdução à computação, vai ser chato. Mas, se eu der aquela plataforma, aquele laboratório pronto lá, com vários objetos, desde o ábaco, desde o relógio do sol, desde quem é da informática que sabe, toda a história a pré-história da computação até a história de hoje, atual, ele vai aprender lá dentro. Aí eu construí vários objetos, onde que ele entrava ali, clicava no objeto e aparecia. Clicava no ábaco, aparecia ábaco, no anos de tal, e falava a história do ábaco. A partir disso, ele tinha vários objetos em cada galeria para ele clicar e aprender aquilo. No momento que ele aprendeu, ele leu aquilo, fez aquela visualização, ele ia lá no meu Moodle e respondia o meu questionário, que era um quiz que eu tinha feito lá, baseado naquele museu, e colocava, então, o questionário para ele responder. Ele respondia esse questionário baseado no conhecimento, que ele fez a visita lá, ele clicou, ele viu o objeto, ele leu aquilo, ele vai lá e vai responder. Se ele fez toda a etapa, ele vai conseguir responder o meu Moodle lá. E eu uso o meu Moodle do professor normal, que vai integrar dentro do OpenSim. O OpenSim, então, Sloodle, Moodle, que é um plugin, na verdade, que ele é instalado e ele consegue ser visualizado, então, lá dentro. O OpenSim, para finalizar os pós e contras, as desvantagens dele. Ele não possui uma versão estável ainda, porque ele está sempre em desenvolvimento, as pessoas estão cada vez mais estudando. Eu sou uma que estudo no meu mestrado ele, também estou estudando, desvendando o que tem de novo. Eu estou no mestrado lá na UFSM e faço esse estudo do OpenSim e desenvolvo laboratórios e mundos virtuais. É o que a gente está trabalhando no momento lá. Pouca documentação, ele tem muita documentação ainda em forma estável, que tem que ser testada e tal, para ver se vai realmente funcionar. Então a gente testa. Ele é um open source, as vantagens dele, então, ele é open source, ele é gratuito, ele tem uma comunidade ativa, eu sou da comunidade, escalonável, permite a comunicação com aplicações externas, ele é versátil, ele é em 3D, então ele tem as suas vantagens e as desvantagens, né? Mas eu sigo dizendo que ele tem mais vantagens do que desvantagens. Eu acho que assim, falta pouquinho tempo, eu vou abrir para alguma perguntinha para nós encerrar, então, amanhã. Alguém tem alguma pergunta sobre a explanação, então, do software livre? Nós já estamos quase encerrando, né? Vamos encerrar. Mas se alguém tiver ainda uma pergunta, quem sabe a gente responde rapidinho. Ou assim, a gente se encontra nos corredores aí e quem sabe a gente troca uma ideia e conversa sobre também.
Eu acho que não tendo perguntas, então vamos... Tem uma pergunta? São livres. Os visualizadores também são livres. Os visualizadores você também pode baixar. Tu entra lá em prudence.com, vai aparecer Singularity, IPO, vários visualizadores que depois a gente pode se passar e tal, depois a gente pode conseguir uma cópia na página. Mas vai ter... É gratuito, é free também. Pessoal, então, obrigado a todos pela colaboração e pela participação aqui conosco. E nos encontramos por aí. Valeu. Trabalhar nela, porque antes eu tenho que explicar uma parte que é bem necessária.